Boa noite, eu acho que já estamos entrando aí, as pessoas estão chegando aqui na transmissão do seminário no Lar de Maria. Muito bem, vamos esperar as pessoas chegarem. Estão chegando, já tem 12 pessoas. Vamos acompanhar. Vinte e uma pessoas estão chegando. Agora estou esperando o pessoal entrar para me apresentar. Muito bem. Acho que eu já posso começar me apresentando, né? Então vamos lá. Salve Maria. Eu sou Frei Alfredo Francisco de Souza. Sou frade naciano, como vocês podem ver pela indumentária. Eu estou aqui na casa de vocês, da Legião de Maria, há alguns meses apenas. Estive durante 17 anos, vou fazer 25 anos de vida consagrada como frade, 17 anos numa paróquia em Bauru, e desde muito tempo, com 20 anos de sacerdócio que eu vou cumprir, trabalhei na formação, e por isso o meu interesse é a área do desenvolvimento humano. E nesse sentido, tenho trabalhado bastante também como terapeuta de aconselhamento e counseling para pessoas, casais, também grupos, algumas palestras que tenho realizado ultimamente para casais também, para família, falando das relações nesta área do desenvolvimento humano. Então, tenho trabalhado bastante, e aqui, desde o final de janeiro, fui transferido para cá, trabalhando aqui na administração dessa casa, junto com os outros freis, e também atendendo os grupos que vêm aos encontros, que foram muito poucos desde que chegamos por causa desta interrupção, por causa da pandemia. Então, sou natural de Santa Catarina, de Florianópolis, lá da Grande Florianópolis. Muito obrigado pelo convite dos organizadores, para que também eu pudesse aqui estar para contribuir com o seminário no Lar de Maria. Que ideia feliz, que temas importantes. Então, agradeço os organizadores por me confiarem este tema, que nós vamos refletir agora, estudar um pouquinho. Jesus, estamos a procurá-lo. Eu dei uma olhadinha nos outros temas, todos bastante importantes. Eu não sei se era a intenção dos organizadores, quando me deram este tema, do Evangelho de Lucas, do capítulo 2, versículos 41 a 42. Não sei se essa era a intenção deles, mas eu vi a possibilidade da gente ler esse Evangelho, olhar para esse Evangelho para falar deste tema. Jesus, estamos a procurá-lo. É um tema bastante importante, bonito também. E logo, se tomarmos este trecho do Evangelho de Lucas que eu escolhi para este estudo, que não vejo como uma palestra, mas um estudo despretensioso, simples, para falar sobre aquele episódio famoso em que os pais de Jesus o procuram quando ele fica em Jerusalém, não volta para casa. Eu já há muito tempo leio, estudo, faço referência
acesso um biblista bastante famoso italiano chamado Alberto Maggi, e é esta referência dele que eu abordo essa página do Evangelho para falar dessa procura de Jesus. Primeiro gostaria de começar dizendo a vocês, meus irmãos e irmãs legionários, que não se sabe muito da infância de Jesus não, viu? Apenas os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus e de Lucas falam desta infância de Jesus de modo geral. Nesse trecho do Evangelho de Lucas é o último episódio que se narra da infância de Jesus. Tudo o que se fala da infância de Jesus é muito incerto. Não há uma intenção do Evangelho fazer uma reportagem quando o assunto é a infância de Jesus, e eu diria até mesmo diversos outros assuntos. Eles têm uma outra função. E por isso, então, Jesus, estamos a procurá-lo, é um tema tão bonito e tão amplo que dá margem para várias mensagens, vários pensamentos, várias ideias, mas nós vamos aqui nesta noite olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. Se quiserem acompanhar, se quiserem pegar caneta e papel na mão também. Quando se fala da infância de Jesus e também deste tema, muitas cenas foram criadas pela tradição, de um modo muito bonito, poético, romântico. Mas, repito, nós não temos reportagens sobre a infância de Jesus. Não tinha, infelizmente, câmeras, registros, como nós temos hoje. Os episódios da infância de Jesus, portanto, estão ali para nos indicar outras informações, para nos trazerem outros ensinamentos, e é nesse sentido que, então, eu vou abordar esse pequeno e breve, despretensioso estudo. Como disse, a minha área é a área do desenvolvimento humano, das relações, como também na terapia do aconselhamento, das relações das pessoas, dos casais, dos grupos, como palestrista também, que faço sobre este tema. Então, acesso esse biblista, teólogo chamado Alberto Maggi, para este estudo. Gostaria de convidar vocês para começarmos a ler Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52, que diz assim: Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais notassem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu
aflitos te procurávamos. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Este é o trecho, portanto, que nós vamos abordar esse estudo. Como eu estou fazendo uma live diferente dos outros que gravaram, está chegando bastante gente ali de Sorocaba, de vários comícios, né? Bênção para todos que pediram aí a sua bênção, dizendo a sua bênção. Então, eu estava explicando no início, para quem chegou agora, que a infância de Jesus há muito pouco no Evangelho. E o que existe não é uma reportagem, uma crônica, não é uma reportagem de fatos exatamente assim como aconteceram. Nós temos muito pouco sobre essa infância e temos muito mais sobre as lendas e as tradições, que são muito bonitas. São diversas tradições, diversas lendas, diversas histórias, diversas maneiras que a arte abordou para falar da infância de Jesus. Vocês já devem conhecer diversas delas. Jesus pequenininho, que pega um passarinho morto, que depois o passarinho ressuscita nas mãos de Jesus, e assim várias cenas que a arte, a tradição, a cultura nos transmitiu, mas não como algo de fato, digamos assim, incrível, como uma reportagem, digamos assim. Elas servem, são bonitas, são belíssimas, servem para o nosso coração, servem para a nossa experiência das mensagens, serve para que a gente lembre-se de diversas maneiras que Deus é bom, servem na beleza da poesia, de tantas maneiras. Não são dispensáveis. Não se trata de verdade ou mentira, primeiro ponto. Portanto, meus irmãos e irmãs, é isso que eu gostaria de dizer. Nesta abordagem, nós vamos visitar também outras cenas do Evangelho para compreender, mas depois voltamos sempre para este tema. Jesus, estamos a procurá-lo. Então, a infância de Jesus, no Evangelho de Lucas, ele apresenta esse episódio tão bonito que já foi usado para falar da obediência, do amor de Jesus, da importância do tempo, da inteligência de Jesus, da sua sabedoria, e nós vamos abordá-lo no Lucas, e ele é importante porque parece que ele não tem conclusão, ele é muito estranho. Se nós deixarmos a piedade de lado, nós vamos ver que tudo o que acontece nesse evangelho é muito estranho, e é por isso que ele não quer ser uma crônica, uma reportagem. Então, é preciso tomar cuidado para a gente não tomá-lo como um fato histórico, primeira coisa. Mas ele nos diz de forma belíssima também algo muito importante. Se a gente tomá-lo literalmente, assim como ele é apresentado, este episódio da perda de Jesus no templo que acabamos de ler, não é muito bonito não, viu? Vou confessar para vocês. As coisas que são ditas, as atitudes, a atitude dos pais de Jesus não parece bonita. Como que esquece um filho para trás, depois de um dia inteiro de viagem, não se lembra que ele não está ali? Como é possível eles não perceberem? Era um menino só, filho único. Depois tem a atitude de Jesus. Essa resposta de Jesus
humanamente falando, de um menino de 12 anos para os seus pais, ainda mais se tratando da Sagrada Família, se fosse um fato histórico, também não ia ser muito bonito de ver a resposta de Jesus. Por que vocês estão me procurando? Não é verdade? Então, nós podemos ver que, no mínimo, se fosse um fato histórico, pareceria uma história muito mal contada. Já houve no passado muitas justificativas para esta perda. Esta perda era explicada de uma forma muito forçada, digamos assim. Porque tem um problema aí. Como é que eles não se lembraram do filho único deixado para trás numa viagem que era muito longa e muito perigosa? Então, lembrando das nossas tradições católicas, um exemplo que eu gostaria de comparar, antigamente, eu tenho 53 anos, não lembro de tanto antigamente assim, mas quando eu era criança, ainda por costume, pelo menos quando era muito tradicional lá na minha terra, Santa Catarina, ainda tinha aquele negócio dos meninos quererem ficar de um lado da igreja e as meninas do outro. Aqui também, antigamente, usava-se uma desculpa, uma justificativa para esta perda de Jesus, dizendo o seguinte: havia duas caravanas para a viagem era longa. Então, uma era a caravana de mulheres, então Jesus, como era pequeno, José pensou que ele estivesse na caravana com a mãe, e a outra uma caravana só com homens, e Maria pensaria que Jesus estaria na caravana com o pai. Afinal de contas, já era um rapazinho de 12 anos. Nenhuma delas, portanto, é boa para explicar. É uma desculpa que não se sustenta. Na realidade, este episódio de Lucas, prestem bem atenção então, antecipa a rejeição, antecipa a resistência que Israel terá de Jesus e do Messias e da sua mensagem. Terá também dificuldade de compreender Jesus. E também antecipa o evangelista Lucas a resistência e a incompreensão que Jesus vai enfrentar até pelos seus próprios familiares. Estão acompanhando aí? Primeira coisa, o autor, Lucas, elimina todos os nomes, não sei se vocês perceberam, não se fala de Maria, fala que é a mãe, não se fala de José, fala que é o pai, o único nome que se faz referência é Jesus. Nenhum outro nome aparece. Mas o autor sabe que o pai de Jesus se chama José, sabe que a mãe de Jesus se chama Maria, e no entanto não o chama assim. Em outros momentos, quando não precisava, se referiu pelo nome a eles, José e Maria. Então aqui vai mais uma informação importante. Quando a gente lê o Evangelho e naquela cena, naquele episódio, não aparece um nome, não tem o nome de alguém, trata-se de um personagem que representa outra realidade, outros personagens, outras indicações. Ok? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, para que a gente entenda, aqui exatamente, não necessariamente se refere à mãe Maria, o pai José. A mãe nós vamos ver o que significa, aqui no caso os pais, nós vamos ver o que significa. Esse episódio estranho começa dizendo assim, lá no versículo 39, quando terminaram de fazer, antes aliás um pouquinho, quando terminaram de fazer tudo que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galileia, para a casa deles na cidade de Nazaré. Estou antecipando alguns versículos anteriores. Ao mesmo tempo, diz que o menino crescia forte, tinha sabedoria e era abençoado por Deus. Algumas versões dizem que o menino crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Aqui precisa lembrar dessa lei que os pais obedeciam radicalmente essa lei. Os familiares de Jesus eram pessoas que obedeciam estritamente a lei. Então nós sabemos que o Espírito, a experiência do Espírito
isso ainda hoje para nós. Quando ela encontra a resistência da lei, não é fácil. A experiência do Espírito dificilmente consegue se libertar quando a lei é pesada dessa maneira, como Maria e José viviam, aliás, os pais também viviam. Por quê? Porque acreditava-se que a lei vem de Deus. Pronto. A lei vem de Deus e é preciso observá-la, é preciso obedecê-la, e inclusive existem ameaças para quem não obedecê-la. Esta lei dada por Moisés. Pois bem, meus irmãos e irmãs, queridos, a lei torna a vida e as atitudes das pessoas tão impermeáveis que é difícil fazer a experiência do Espírito. De fato, nós percebemos isso também na nossa vida e às vezes até na nossa igreja, quando a nossa rigidez, quando a nossa maneira de ser prevalece aquela lei pesada que às vezes nem sempre é justa, né? O Espírito não pode agir. A experiência do Espírito fica limitada, não pelo Espírito, mas porque nós tornamos-nos impermeáveis. Voltando lá ao final, quando dizia que aquele rapazinho de 12 anos crescia em idade, sabedoria e graça, é justamente esse crescimento em graça, na graça de Deus, que vai fazer esse rapazinho, que vai fazer Jesus, o Messias, romper com toda a tradição de forma dramática. Nesse confronto com a realidade da época, haverá uma ruptura dramática, porque Jesus cresce todo na experiência da graça de Deus. Nós sabemos do Evangelho quantos confrontos, quantas brigas, porque Jesus não cumpre a lei, reclamam de Jesus e reclamam dos discípulos. Há o versículo depois daquele que acabamos de ler, de dar conta de que os seus pais iam todos os anos a Jerusalém na festa da Páscoa, de acordo com a lei e com o costume da época. Portanto, aqui uma indicação importante de que os pais de Jesus eram observadores, assim, bastante estritos, bastante na rigidez da lei. Os pais de Jesus aqui eram assim. E a lei obriga essas peregrinações anuais, na ocasião da Páscoa. Jesus tinha 12 anos e saíram, como de costume, para a festa. Aqui eu faço uma visita a outra referência ao livro do Êxodo, que dizia, dava uma ordem para ir a Jerusalém e levar os filhos, homens, quando chegassem aos 13 anos de idade. Então, a família, os pais de Jesus são tão zelosos com a lei que nem esperam ele fazer 13 anos e já o levam com 12 anos para os cultos no templo. Então, a gente poderia pensar que se tivesse deixado esse gurizinho em casa, talvez tivesse sido melhor. Mas vamos adiante. Então, o que Maria e José faz por este zelo pela lei, com a qual Jesus vai se confrontar tantas vezes? Na verdade, eles deixam Nazaré, deixam o lugar da graça para ir em direção a Jerusalém, o lugar onde impera a lei. E ali eles querem que Jesus participe dos cultos, de tudo que acontece naqueles dias no templo. O templo, portanto, é o sinal desta centralidade da lei. O templo é importantíssimo nesse sentido, porque ele resume tudo o que a lei para os judeus significa. Por que eles vão para o templo? Porque, como zelosos da lei, para eles também consideram o templo como a casa de Deus, como todos os judeus. Eles nem imaginam, meus irmãos e irmãs caríssimos, nem imaginam que Jesus vai chamar o templo, sabe de quê? De espelunca. Vai chamar o templo do covil de ladrões. Na verdade, um antro.
O evangelista adota esse termo covil, ou que é no sentido de antro, de espelunca, porque esse termo lembra aquilo que os bandidos da época, os salteadores, usavam como lugar Vou continuar então, que pena, ali estavam diversas pessoas lá anteriormente, mas vamos continuar aqui, que pena, sinto muito, viu? Então vamos continuar aqui. Então falávamos que os pais de Jesus, zelosos na lei, eles partem de Nazaré e vão para Jerusalém, para o templo, que é o centro da tradição da lei judaica. Eu estava dizendo que eles nem imaginavam que Jesus iria fazer depois críticas ferozes ao templo, dizendo que é um antro de ladrões, um convívio de ladrões. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então, isso significa dizer que os pais de Jesus consideram assim o templo, mas que o próprio Jesus depois vai falar do templo dessa forma, fazendo essa crítica bem grave sobre o que significa o templo. O covil de ladrões, um antro de ladrões, uma espelunca de ladrões, é por esse motivo. Por isso que Lucas usa esse motivo. Porque enquanto os ladrões ficavam à espreita na estrada para roubar as pessoas e depois levar o fruto do seu roubo para uma caverna, um lugar escondido, esse lugar era um antro, era um covil. Por isso que Lucas usa esse termo, porque os sacerdotes do templo, aqui está uma crítica grande aos sacerdotes do templo, não ficam espreitando nas estradas, mas roubam também o povo através das suas atitudes religiosas, que ao invés de dar vida ao povo, explora o povo. Se lembrarmos então outro episódio que eu gostaria que vocês pudessem lembrar comigo, o episódio da viúva que deposita suas 2 moedinhas no templo. Na verdade, a gente pode confundir quando Jesus olha a viúva ali no cofre das ofertas do templo, e Jesus diz: olhem a viúva, ela deu tudo que tinha. Na verdade, não é um elogio nesse sentido para o ato da viúva dar tudo, mas uma crítica à exploração daqueles chefes religiosos que deveriam dar vida, mas sugam tudo que podem, como hoje encontramos muitos assim também, sugam tudo que pode da viúva, que é o símbolo de alguém que é frágil, que não tem nada e que não tem ninguém por si, porque dá tudo que tem, roubam-lhe tudo que tem. Esta é a associação. Então não é um elogio à generosidade dela, mas uma denúncia que Jesus faz ao roubo que os sacerdotes faziam lá do templo. Então Jesus lamenta o fato dessa viúva ser vítima da instituição religiosa ali que representa o templo. Bom, lá no início nós falamos, não sei se lembram, como é difícil a experiência do Espírito diante da rigidez da lei. A rigidez da lei impede a experiência do Espírito. E aí eu lembro agora aquele episódio de quando Jesus nasceu, logo depois que a mãe e o pai foram levá-lo para apresentá-lo ao templo com um casal de rolinhas. E disse então o velho Simeão, que estava lá no templo, junto com a profetisa Ana: agora, Senhor onipotente, podeis deixar o vosso servo ir em paz. Ele estava maravilhado porque estava com Jesus nos braços e dizia: meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Mas depois dessa profecia tão bonita, tão forte, convidando os pais de Jesus a mergulharem nesta dinâmica do Espírito, ainda assim nós vimos que, infelizmente, naquela ocasião da apresentação, as tradições religiosas da família de Jesus, dos pais de Jesus, lembro aqui que estamos falando dos pais, que não significa exatamente Maria e José, como falamos lá no início,
É tão forte essa tradição, essa rigidez da lei, que quando elas se enraizam no íntimo da pessoa, dificilmente essa pessoa se abre à ação do Espírito. Mas ainda que já sabemos, ainda que nós saibamos que Maria e José se abriram sim à ação criadora de Deus. Mas aqui ainda neste episódio, nesse sentido, dos pais, a ação criadora do Espírito é lenta. Então, evangelista Lucas dá esse trauma, este choque, para falar que é preciso abandonar esta rigidez da lei e tornar-se permeável ao Espírito. Nos versículos seguintes, em que Lucas narra, dizendo: terminaram os dias da festa e eles começaram a viagem de volta para casa. Indo uma outra informação importante: esta festa era chamada a festa, era a festa da Páscoa. Todo judeu, como vimos lá na referência visitando o Êxodo, tinha que participar. A festa durava uma semana. Era possível ficar na festa por 3 dias. Não precisava ficar uma semana, de preferência uma semana, mas se podia ficar 3 dias. Contudo, ninguém poderia ficar menos de 3 dias naquela festa. Portanto, o evangelista Lucas continua afirmando que Jesus tinha ficado em Jerusalém, mas seus pais não sabiam disso. Na verdade, Lucas quer dizer que Jesus tinha ficado lá, no coração da instituição religiosa. Como que Jesus tinha ficado para trás? Se a gente acreditar que ele estivesse na caravana, sem aquela história daquela desculpa de 2 caravanas, como que era possível Jesus ter ficado para trás? Nada de 2 caravanas, era uma única caravana. Viajaram durante um dia inteiro. Por isso que eu disse que a gente, se tomar este episódio de formas como um fato histórico, há muito problema. No mínimo, os pais de Jesus seriam negligentes demais. Era uma viagem muito perigosa. Pode parecer estranho, mas na época as crianças não tinham muita importância. Há diversas passagens no Evangelho que nos mostram isso. As crianças não tinham tanta atenção, não eram dignas de muita consideração, não. Então, Maria e José, durante um dia inteiro, não teriam cuidado do menino. E para eles talvez não teria nenhum problema. E aí, como não encontraram Jesus, voltaram para Jerusalém para procurá-lo depois de um dia de viagem. O texto diz que os pais de Jesus voltaram para o centro da instituição religiosa, onde Jesus havia ficado, e só encontraram Jesus depois de 3 dias. Imaginem vocês. É claro que não é um fato histórico, uma narrativa de uma reportagem. Jerusalém nem é tão grande assim, não precisaria de 3 dias para esta procura. E significa também dizer que eles foram em vários lugares, mas não teriam ido justamente onde tinham deixado Jesus. Que estranho! Se eles deixaram Jesus no templo e perderam o menino, aonde deveriam ter ido primeiro? Aonde o tinham deixado. É por isso que não é possível abordá-lo como um fato histórico. Então, Jesus lá no templo foi encontrado. Assim, Jesus é apresentado, sentado no meio dos mestres. Essa posição é importante. Jesus sentado no meio, sentado e no meio. Lucas, mais do que todos os outros, chama Jesus de mestre no seu evangelho. Quer fazer que a gente entenda Jesus como a expressão da sabedoria divina, porque os mestres são considerados aqueles sábios. Convido a fazer outra lembrança do livro do Eclesiástico. Lá se lê o seguinte sobre a sabedoria divina: a sabedoria louva a si mesma e se gloria no meio do seu povo. Por isso Lucas coloca Jesus sentado no meio dos mestres, e fazendo isso, no meio dos mestres do templo, quer que nós o vejamos como a sabedoria de Deus. Pois bem, o que é que Jesus fazia ali no templo? Escutava e os interrogava. Imaginem vocês, Jesus o escutava
Jesus os escutava e os interrogava. Diz o texto: aquele rapazinho de 12 anos está ali, sentado no meio, na posição de mestre, entre os mestres, escuta e faz pergunta, escuta e interroga. Então, ao esse interrogar e as respostas que Jesus dava, certamente não agradavam os mestres da lei, que estavam ali, os doutores, porque de fato, diz o Evangelho, todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Ele também faz pergunta, mas Lucas não diz que não tem nenhuma resposta, que tem alguma resposta dessas perguntas de Jesus, a essas perguntas de Jesus. Eles não respondem. Talvez tenham ficado furiosos por verem a sabedoria de Jesus. Não tem nenhuma resposta por parte dos mestres. E eles estão irritados com essa inteligência de Jesus, com as suas respostas. As perguntas de Jesus não devem ter sido muito bem aceitas por eles. O templo é um lugar perigoso para Jesus. Para os pais de Jesus, que aqui representam, portanto, o povo antigo de Israel, como vamos ver a seguir, ele é um lugar perigoso para Jesus. A próxima vez que Jesus entrar no templo para ensinar, as autoridades religiosas procuraram matá-lo. Diversas vezes lá, Jesus, pelas voltas ali no templo, as autoridades religiosas procuravam matá-lo. Cada vez que Jesus é apresentado num lugar sagrado, seja na sinagoga ou no próprio templo, é apresentado um conflito. Algo não vai bem. Jesus está em extrema oposição sempre a essa questão desse lugar sagrado e tudo que ele representa. Na sinagoga, Jesus entrará 3 vezes. E ali, nessas 3 vezes, vai ter um incidente. Portanto, esse lugar, o lugar mais perigoso para Jesus será o templo. Lá onde Maria vai procurá-lo agora, para quem os pais é um lugar mais sagrado. De acordo com a lei religiosa judaica, é o lugar mais santo da terra, mas na verdade o lugar mais perigoso para Jesus. O templo de Jerusalém será o lugar mais perigoso para o Filho de Deus, onde eles vão procurar matá-lo. É lá onde eles vão procurar matar Jesus. E diz que quando o encontram, diz assim o texto, vendo ficaram assustados, e sua mãe lhe disse, aqui entra o nosso tema, Jesus, estamos a procurá-lo. Lembramos mais uma vez que aqui a mãe não é mencionada por Lucas como Maria, muito menos o pai por José, porque representa não apenas mãe, mas todo o povo que não compreende esse Messias, que não aceita esse Messias. Embora saiba que ele vem da parte de Deus, porque Maria e José sabem, não é? O povo aqui representado por Maria e José sabe, mas a mãe usa uma palavra de repreensão para o filho, como o próprio povo de Israel e a tradição que ele representa vai repreender Jesus. Essa palavra vai causar uma resposta muito grande de Jesus. Jesus, estamos a procurá-lo. E aí então a mãe se dirige para o filho, o texto literal diria assim, meu menino. E essa expressão significa aquele que eu pari, portanto, e é alguém sobre o qual eu tenho poder. Essa expressão que a mãe usou, meu menino, estamos a procurá-lo. É uma expressão que significa aquele que eu pari, e é alguém sobre o qual eu tenho um poder. E ele tem deveres que deverão ser cumpridos. Portanto, dependência da mãe. É isso que representa aqui esta repreensão da mãe. E Jesus não usará esse termo, ele não será chamado menino de ninguém, mas ele será o Filho de Deus. Então aqui, desta vez, esse termo significa chamado pela mãe, meu menino sobre o qual eu tenho um poder e que depende de mim. Na verdade, a mãe representa o povo que acredita que Jesus depende dele, das suas tradições. O povo que deu origem a Jesus se admira que Jesus quer ser tão independente de toda a tradição, de toda a lei. Essa independência da parte de Jesus assusta e, aliás, faz com que ele tenha muitos problemas.
Jesus então ouve da mãe: meu menino, por que foi que você fez tal coisa conosco? Em outras traduções diz: meu filho, por que fizestes isso conosco? Teu pai e eu estávamos muito angustiados te procurando. Então a mãe repreende o filho rebelde. Israel repreende Jesus, não o aceita, não o compreende na novidade que ele traz. Então Lucas antecipa aqui de novo a frustração do povo de Israel e da tradição. Tentaram de todos os modos integrar Jesus nas suas tradições, fazer com que Jesus agisse de acordo com as suas expectativas, com os seus costumes e a sua história. Jesus não faz isso. Para este povo que a mãe representa, nesta busca por Jesus no templo, é inconcebível um Messias que seja emancipado, completamente emancipado das tradições dos pais, emancipado, completamente livre de todas as expectativas do povo. Eles pensam que Jesus pertence a eles e pensam que Jesus depende deles. Diversas vezes vão dizer: quem és tu para fazer tal coisa? Então, na repreensão da mãe, que diz: meu menino, por que fizestes isto conosco? Está contida a frustração de um povo inteiro, do povo de Israel, que pensa que Jesus pode ser manipulado por eles, pode fazer aquilo que eles querem na sua expectativa de Messias e de enviado de Deus. Não compreenderam ainda com esta resposta de Jesus. Não compreenderam que Jesus não vai seguir o caminho do seu pai, o caminho dos pais, nem do povo, mas vai seguir o caminho do Pai. É diferente. Jesus vai seguir o caminho do Pai. Então, a resposta de Jesus vem como uma espada. E aí nós voltamos lá na apresentação de Jesus bebezinho no templo, quando o velho Simeão diz a Maria: e quanto a ti, mulher, uma espada te atravessará a tua vida. Nós lemos às vezes atravessará a tua alma, mas o correto literalmente é: uma espada atravessará a tua vida. Esta espada que agora atravessa a vida da mãe, a vida do povo, é a palavra que não é compreendida. Diz o Evangelho, a partir da resposta de Jesus, da palavra de Deus, como uma espada que vai entrar pela primeira vez na vida de Maria, na vida do povo. Por que vocês estavam me procurando? Não podemos assumir esse texto, esse episódio, como um fato histórico, porque senão não teria lógica Jesus dizer, depois de 3 dias perdido, por que estavam me procurando? Ora, é óbvio o motivo pelo qual estavam procurando. É impossível do ponto de vista histórico. Como alguém que desapareceu da companhia dos pais há 3 dias pode perguntar por que estavam me procurando? Além disso, Jesus não pede desculpas, perceberam? Jesus não diz assim: desculpa, pai, desculpa, mãe, eu esqueci de avisar. Ou ele poderia ter dito: se quiser ficar em Jerusalém, depois eu sigo vocês, eu alcanço. Nada disso, não tem nada. Só essa frieza aparente na resposta do filho de Jesus. Por que me procuravam? Por que estavam me procurando? Não tem desculpas, não tem eu lamento, nada. Além disso, ao repreender a mãe, não Maria, a mãe que representa todo o povo, que quer encaixar Jesus nos seus esquemas da tradição, ao repreendê-la, Jesus dá outra repreensão ainda mais severa. Por acaso vocês não sabem? Portanto, chamo-os de ignorantes, no sentido de ignorar, de não saber. Jesus estaria tratando como alguém ignorante. Se dirige a todo o povo de Israel. Não sabem que eu devo estar nas coisas de meu pai? Aquilo que nós lemos, não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Literalmente, não sabem que eu devo estar nas coisas de meu pai. O verbo dever, no Evangelho, é um termo técnico usado pelos evangelistas para se referir a fazer a vontade de Deus. Portanto, Jesus trata os pais como ignorantes, porque é algo que deveriam saber e não sabem. O que é que deveriam saber e não sabem?
deveriam saber que eu devo estar nas coisas do meu Pai. Nessa resposta, Jesus está dizendo o seguinte: José não é o meu pai. Porque se eu estivesse nas coisas na casa do meu pai, estaria lá na carpintaria de José, na sua oficina. Jesus diz não. É como se ele dissesse: as coisas de José estão lá. Eu devo estar na casa do meu pai, não sigo as tradições do pai José. Então, meus irmãos e irmãs, é como se Jesus, quando repreendeu Maria, teu pai e eu estávamos angustiados, te procurando, é como se Jesus dissesse: alto lá, lembra que meu pai não é José, meu pai é outro, é o Pai, com P maiúsculo. Então, Jesus nos lembra aqui que não seguirá a tradição do povo, não seguirá a tradição dos pais, deve estar nas coisas do seu Pai. O Pai é aquele que dá vida, além de dar vida, transmitir a moral e os valores religiosos, a tradição religiosa para o filho. Jesus não vai aceitar a tradição religiosa dos pais, não vai aceitar e não vai segui-la, nem mesmo aquela que José lhe transmitiu como bom judeu. Ele não é filho de José, é filho de Deus. Ele não é herdeiro de nenhuma tradição de Israel, ele é o testemunho visível do amor universal, o vivente do amor do Pai. Não segue o Pai israelitas, segue o Pai, e por isso deve estar nas coisas do meu Pai. Muito bem, essa resposta parece tão grosseira, não é compreendida como Lucas escreve. Eles não compreenderam a palavra que lhes havia dito. Nesta incompreensão está toda a incompreensão que Jesus vai sofrer por parte do povo. Jesus não será compreendido nem pela sua própria família. E Lucas aqui não apresenta o Evangelho de Lucas, mas Marcos apresenta, que é o Evangelho mais antigo, outro episódio, que também representa aquela violência da espada da palavra de Deus. E eu vou lembrar rapidamente, estamos quase terminando, aquele confronto dos familiares de Jesus. Os chefes religiosos vieram de Jerusalém e disseram que Jesus estava possuído por Beelzebul. Não sei se vocês se lembram. Pelo chefe dos demônios, dos diabos, por Beelzebul, que ele realiza tais coisas. Quando disseram isso, Jesus começou a correr grave risco. E a sua família, o seu clã familiar, estamos falando de um povo judeu, o seu clã familiar, na verdade, chega à conclusão de que Jesus está louco, está demente, está com problemas mentais. Aí então, o que fazem? Vão procurar Jesus. Quando vão procurá-lo, não podem se misturar com as pessoas com quem Jesus anda. Diz o Evangelho que Jesus estava, não sei se vocês se lembram, cercado por uma multidão. Multidão no Evangelho significa duas coisas. A primeira é o povo de Israel. E a segunda é aquele povo que cerca Jesus. Gente que não segue a lei, gente pecadora, gente de segunda categoria, gente tida como blasfema, gente que não tem fé. Os pecadores. É esta multidão que ali segue Jesus. Como a família de Jesus segue a lei estritamente, é gente muito, pessoas de bem, como falam hoje em dia, né? Pessoas de bem. Então, não pode se misturar com esse pessoal que Jesus está. Por isso, com autoridade, mandam dizer: tua mãe e teus irmãos estão aí e querem te ver, querem falar contigo. Ali, então, Jesus manda dizer, olhando para aquela multidão, que não representa o povo de Israel, mas no sentido dos pecadores que andam com ele, Jesus diz, está lá em Marcos, capítulo 3, de 31 a 35. Quem é minha mãe, meu irmão e minha irmã? Minha mãe, meus irmãos e minha irmã são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele momento, Jesus então rompe com a sua família. Rompe com os laços familiares quando pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, aqui é como se nós tivéssemos uma segunda anunciação de Maria. Não estamos longe do tema não, viu? Jesus, estamos a procurá-lo. É como se houvesse aqui uma segunda anunciação para Maria. Na primeira, o anjo informou que ela seria a mãe do Salvador. E agora,
diante dessa segunda anunciação, Maria está diante de uma escolha. O que ela deve fazer? Se Maria acolher a mensagem de Jesus, ela deve romper com seu clã familiar. Ela deve se juntar com esses pecadores que seguem Jesus. Nós já sabemos o que ela fez. Depois nós vamos ver lá no Evangelho de João o que ela fez. Se Maria romper com seu clã familiar para seguir Jesus e essa turma, ela vai chegar ao ponto que chegaram as outras, único tipo de mulher que vivia fora do clã familiar, que eram as prostitutas. Então, meus irmãos e irmãs, Maria pode perder a própria reputação e seguir Jesus como discípula dele no meio daquelas mulheres, ou pode voltar para sua casa. João Batista tinha pouquíssimas mulheres que o seguiam, Jesus tem muitas. A mais escandalosa de todas era a tal, como era o nome dela? A Joana, mulher de Cusa, que era ministro das finanças do rei Herodes. Essa mulher abandonou o marido, deixou o marido, que era o ministro das finanças de Herodes, e foi seguir Jesus. Havia outra chamada Susana e Maria Madalena, da qual Jesus havia tirado 7 demônios, e outras várias mulheres. Esse aí era o grupo de Jesus, pessoas de má fama. Como então que a mãe de Jesus poderia sair, deixar o seu clã familiar para se juntar a um grupo de mulheres desse tipo? A gente podia dizer até desta laia. Esse é o drama de Maria nesse contexto. Mas Jesus tinha dito: quem faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe. Então, Maria agora tem que escolher. É como uma segunda anunciação, como eu disse. Eu volto para casa e deixo esse louco aí seguir com esse pessoal, esse ovelha negra da família, seguir. O que ela fará? Como eu disse, João vai nos mostrar numa passagem fantástica, belíssima. Terminando, eu digo que a ordem de prisão para Jesus não era somente para ele, mas também para aqueles que andavam com ele. Então, a gente sabe disso porque quando Jesus foi levado diante do sacerdote Anás pouco pergunta de Jesus, pergunta sobre os seus discípulos e a sua doutrina. Na verdade, no momento da prisão de Jesus, que Jesus, então, negociou a sua prisão e a liberdade dos outros. Se é a mim que procurais, deixai que esses vão embora. Então, o dia da ressurreição, Jesus procura os seus discípulos, como vamos ler neste domingo de Pentecostes, estavam trancados, aliás, como lemos no domingo da Páscoa. Jesus encontra os seus discípulos trancados por medo dos judeus. Estavam trancados por medo dos judeus, as portas trancadas, com medo de ter o mesmo fim que Jesus tinha, porque a pena de morte era para todos. A pena de morte que às vezes, infelizmente, hoje nós vemos tanta gente defendendo, se dizendo cristão. Não tem condições, não é possível, não tem o menor cabimento. E aí a gente lembra que estamos falando de procurar Jesus. Por que nós procuramos Jesus? Muitas pessoas procuram Jesus para fazer dele a justificativa para tudo que fazem, até inclusive, infelizmente, o mal, a exploração do próximo. Jesus não pode ser procurado para isso. E Maria aqui, embora nós estejamos desmistificando um pouco a questão em torno dessa procura de Jesus no templo, ela vai nos ensinar por que se deve de fato procurar Jesus, como se deve procurar Jesus e o que deve acarretar, quais são as consequências de procurar Jesus. Então, voltamos àquela passagem que João escreve. Onde estava Maria? O que Maria escolheu? Quando João diz, junto à cruz estava a mãe de Jesus. Estava de pé a mãe de Jesus. O verbo estar significa estar voluntariamente, o que significa dizer que Maria, com toda a coragem que teve, escolheu, sim, seguir aquele grupo, abandonar também o seu clã familiar e seguir Jesus, o Filho, que era mal afamado, inclusive com todos que eram mal afamados, que seguiam Jesus, que o seguiam.
Junto da cruz estava a mãe de Jesus. Não é uma mãe dolorosa que está compartilhando perto do seu filho para compartilhar os sofrimentos. Não. É a mãe discípula e discípula ideal que ela se tornou. Os evangelhos apresentam, assim como apresenta, está próxima do próprio Mestre. Está pronta para ter o mesmo fim que Jesus teve, assumindo as consequências de ser discípula como ela foi. Os evangelhos, nós sabemos como vai acabar, mas nesse contexto, lembro que quando Jesus responde: devo estar nas coisas do meu Pai, esses pais não compreendem, esses pais que representam o povo de Israel e as expectativas da tradição que eles têm sobre o Messias, sobre Jesus. Não compreendem a palavra que Jesus havia lhes dito. E termina dizendo assim: e Jesus desceu com eles e voltou para Nazaré e era submisso a eles. E agora, de forma belíssima, faz toda a diferença naquela procura de Maria por Jesus, e sua mãe guardava todas aquelas palavras no seu coração. E é a partir disso, aquelas palavras que lhe vieram como espada, que ela faz então o caminho de compreensão sobre tudo o que Jesus é e significa. Começa a clarear-se aquela bênção de Simeão, quando diz: e quanto a ti, mulher, uma espada atravessará a tua vida. As palavras de Jesus são essa espada que atravessará a vida, a alma de Maria, numa escolha radical que ela deve fazer. E como de fato fez, porque sabemos que ela está aos pés da cruz. Chega um momento em que a palavra que foi semeada em Maria germina, brota de tal modo que transformará esta mulher de mãe de Jesus em discípula de Cristo. É este o objetivo desta procura de Jesus, daquele povo também de Israel com as suas expectativas sobre o Messias. Vai transformar de mãe em discípulo, povo em discípulo. Cada um de nós também procura Jesus, e cada um por suas razões. Esta fé nesse Jesus que nós procuramos deve ser uma fé como ela deve ser: relacionamento. Fé verdadeira é relacionamento. Termino dizendo que Jesus, por diversas vezes nesse tempo pascal, nós ouvimos: quem me viu, viu o Pai, eu e o Pai somos um. Quando procurarmos Jesus, que nós possamos nos lembrar que qualquer menção ao Pai, a Deus, que não passe pelo que Jesus ensinou e fez sobre o reino de Deus, sobre a vida, sobre o cuidado com os mais fracos, sobre a justiça, sobre a vida acima de tudo para quem mais necessita, a defesa da vida humana, não tem nada a ver com Deus. É falso se não passar por Jesus. Ainda que se diga Deus acima de tudo, se não passar pelos gestos, atitudes, palavras, ensinamentos de Jesus, é uma ideia falsa de Deus. Meus irmãos e irmãs, que nós possamos dizer também hoje: Jesus, estamos a procurá-lo, mas para sermos vossos discípulos, sermos seus discípulos, Jesus, prontos a seguir aquele mesmo caminho, às vezes também de cruzes, de incompreensões, às vezes caminhos de críticas, porque não negociaremos jamais aquilo que aprendemos, que talvez nos atravessou a alma esta palavra, para que nós pudéssemos, como Maria, fazer todo esse caminho até nos tornarmos verdadeiros discípulos. Meus irmãos e irmãs, eu peço perdão para vocês, porque a transmissão falhou num determinado momento, e de tanta gente que tinha, depois eu vi que diminuiu e agora foi aumentando de novo. Quero pedir desculpas mais uma vez, não posso explicar o que aconteceu, porque estou usando a mesma internet aqui, agora apenas com o celular. Espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho, pelo menos um pouquinho, com vocês nesta noite, desta belíssima ideia dos organizadores do seminário no Lar de Maria. Contem comigo, estou aqui
na casa de formação Frank Duff para ajudar vocês. Espero que logo, quando tivermos superado essa pandemia, vocês possam estar por aqui de novo e a gente então possa ter oportunidade de se encontrar e eu à disposição de vocês. Então, para os que chegaram agora, me apresentei dizendo que faria essa reflexão sobre esse trecho do Evangelho de Lucas. Jesus, estamos a procurá-lo, embora tenha havido a interrupção, fica aqui a nossa contribuição. Estou à disposição de vocês, agora até que possamos nos encontrar de novo, ou mesmo por esse meio aqui de contato. Grande abraço a todos vocês, desculpem a falha que nós tivemos aí, estou sempre à disposição para servir todos vocês. Um grande abraço, boa noite, com muita bênção de Deus, muita esperança, que Maria nos ajude a sermos aqueles discípulos como ela, cheios de esperança, ainda que essa espada às vezes também atravesse a nossa vida, mas que seja para que nós possamos crescer na fidelidade como discípulos e discípulas do Cristo. Grande abraço, boa noite, fiquem com Deus.